A sobrecarga de trabalho e o descontrole das atividades têm provocado nos trabalhadores a chamada síndrome de burnout, um fenômeno ocupacional que atinge o desempenho profissional e a vida das pessoas. A síndrome agora tem reconhecimento da Organização Mundial de Saúde. Em maio do ano passado, trabalhando em casa por causa da pandemia, Décio passou a sentir dificuldade na execução das tarefas devido à sobrecarga de trabalho. A única coisa que eu queria era dormir e acordar depois de muito tempo para conseguir resolver aquele problema. E para eu dormir, eu acabei tomando uma série de remédios, assim, de uma vez, remédio para dormir. Conclusão, juntou muitos remédios, fui para o hospital, deu efeito colateral esses remédios, né? Fui para o hospital, cheguei lá, o médico simplesmente falou que eu estava com um cansaço mental muito grande, que eu estava realmente precisando descansar, realmente precisando relaxar e que eu ficaria ali 3 dias no hospital, 3 noites no hospital, na verdade, né? Para poder me recuperar plenamente. Décio foi encaminhado para um acompanhamento psiquiátrico que diagnosticou a síndrome de burnout. É algo que deve ser levado a sério, deve ser tratado, exatamente porque não adianta nada você estar trabalhando com muita pressão, você não vai conseguir produzir direito. Eu consegui render muito mais após todo esse tratamento que eu fiz. Após eu me descobri realmente que eu estava com esgotamento profissional. Entre os sinais de alerta da síndrome estão um sentimento de exaustão, esgotamento de energia, distanciamento mental do trabalho e redução na produtividade. Devido ao aumento de casos da síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, no início deste mês o fenômeno ocupacional foi reclassificado pela Organização Mundial da Saúde. Isso quer dizer que as pessoas com a síndrome têm os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos para outras doenças do trabalho, como, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. A síndrome não é considerada doença, mas uma condição resultante do estresse crônico que prejudica a saúde da pessoa. Essa síndrome, de fato, ela pode evoluir com pior gravidade para outras síndromes, outros transtornos mentais mais importantes e mais graves. Para falar mais sobre o assunto, conversamos agora com o advogado trabalhista Jefferson Roseno. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde, telespectadores e telespectadoras. Inicialmente, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão relevante diante do cenário pandêmico que estamos vivenciando. Muito relevante, doutor, inclusive já com essa notícia que é bastante importante, porque eu acho que a matéria até deixa bastante claro que isso gera consequências jurídicas. Essa reclassificação, ela faz com que a síndrome ela seja comparável, por exemplo, talvez por analogia, a um acidente de trabalho? Sim, com certeza, Carlos Eduardo. Esse era o entendimento que o Tribunal Superior do Trabalho já vinha aplicando, né? E aí, com esse reconhecimento aí da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, com certeza haverá consequências jurídicas para equiparar aí essa síndrome, conhecida também como do esgotamento profissional, como um acidente de trabalho por equiparação. Doutor, as decisões são tomadas em função do cenário que é retratado em um determinado pedido e mediante provas. Na Justiça do Trabalho, é claro, não é diferente. Como uma pessoa que ela invoque justamente esse direito, e inclusive a partir desta reclassificação, ela deve fazer em termos de coleta de provas? Laudos médicos, depoimentos de colegas, como seria feito isso? Excelente a pergunta, Carlos. O que acontece? De fato, a prova preponderante aí, em se tratando dessa síndrome, da prova dessa síndrome, é o laudo médico, né, circunstanciado aí num perito nomeado pelo juízo competente para apreciar a ação judicial, que vai elucidar a existência ou não dessa síndrome. É óbvio que existem outros meios de provas, né, através de prova oral, as testemunhas, que vai aí corroborar a questão de uma jornada exaustiva, de uma cobrança abusiva, de metas, enfim, e de forma que possa elucidar a situação de forma clara. Que direitos tem o trabalhador mediante essa situação? Então, alguns dos direitos eu vou elencar aqui, né, são vários, mas os principais é a estabilidade,
né, 12 meses, com base no artigo 118 aí da Lei 8.213, a questão do recolhimento do fundo, né, de garantia do trabalhador, do período em que ele ficar afastado, também terá direito a esse recolhimento, plano de saúde, e dependendo da gravidade da enfermidade, ele poderá até a sua aposentadoria por invalidez e perceber aí uma indenização, uma pensão vitalícia, de acordo com o caso concreto de cada um. Como é que fica agora a situação do empregador? Ele tem que tomar determinados cuidados? Aquela comunicação de acidente de trabalho, ela passa a ser utilizada também? Há alguma diferença nesse sentido com relação especificamente à síndrome de burnout? Com a equiparação, Carlos Eduardo, obrigatoriamente as empresas terão que fazer a CAT, né, que é a comunicação de acidente do trabalho, para o órgão competente e responsável. O código vai ter que ser utilizado, enfim. Então, vai ter que ser feito, observado isso daí, de forma para enquadrar, inclusive, já o empregado nessa situação de um auxílio diferente de um auxílio-doença, que é o auxílio acidente de trabalho, que é no Código B94. Isso também se reflete nas relações de trabalho no dia a dia. O RH já tem que tomar um cuidado maior, verificar como é que está a situação daquele trabalhador e, havendo indícios de iniciativa própria, tomar providências para evitar que isso aconteça? Sim, sim. As empresas hoje, com essa pandemia, já têm implantado, né, ginásticas laborais, equipes multidisciplinares, né, com psicólogos, psiquiatras, assistente social, de forma a tentar inibir esse tipo de avanço dessa síndrome no ambiente de trabalho. Então, com certeza, as empresas têm que estar se readequando, quem não estiver, através de um compliance, através de um sistema de ouvidoria, né, que possa dar o feedback para as empresas implantar esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho dentro da empresa. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos continuar acompanhando a questão. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.